Sejam muito bem-vindos, caros amigos curiosos. Hoje vamos falar dela, ela que encanta nossos finais de semana, a musa dos happy hour, a nossa loura favorita. Estou falando da cerveja. Você sabe de onde surgiu a cerveja? A origem da cerveja. Vamos, a partir desse vídeo, descobrir como foi que surgiu os primeiros métodos de produção desta bebida tão apreciada por todos nós. A cerveja pode ter sido uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo homem. Já era conhecida pelos antigos sumérios, egípcios, mesopotâmios e ibéricos, com datas aproximadas de 10.000 anos antes de Cristo. A cerveja dos antigos. Acredite, caros curiosos, a cerveja foi uma descoberta tão importante que pode ter ajudado o homem a se civilizar. Quem diria, hein? Há pelo menos 10.000 anos, os homens eram nômades e tinham que garantir sua sobrevivência através de coletas e caça. Catavam de tudo que era possível comer: vegetal, animal, legumes e cereais. E o cereal, que é o grande personagem que mudou toda a história. Ele era facilmente encontrado, eram espalhados em grandes campos e ficava fácil de se colher. O cereal sempre foi uma fonte vital de alimento, porém era bem difícil de se consumir, pois ele era muito duro. Para facilitar mais ainda o consumo desses cereais, começaram a moê-los e a transformá-los em farinha. Essa farinha era misturada com água, fazendo um tipo de mingau ou massa que era levada ao fogo e virava pão. Assim provavelmente surgiram os primeiros pães. Os grãos eram muito duros e os homens descobriram que, se deixassem de molho, facilitariam o seu consumo, pois ao absorver a água ficaria mais macio e fácil a sua moagem. Mas aqueles grãos que não passavam pela moagem e ficavam guardados por algum tempo, acabavam germinando e geravam uma nova planta. E isso, caros curiosos, pode ter dado início ao assentamento humano. Pode ser que seja assim que nasceu a nossa agricultura, que levou o homem a viver em comunidades, fazendo com que eles deixassem de serem nômades e se tornando sedentários, pois não precisavam mais sair catando alimentos, apenas caçando nas redondezas. Esses fatos percorrem datas por volta de 7.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. O primeiro malte. Percebeu-se também que aquele grão, após o começo da germinação, se fosse seco antes da germinação se completar, seria mais fácil de se moer, mais fácil do que o grão que não foi germinado. E desse cereal germinado e seco, se faria um pão mais doce do que o que não passou pelo mesmo processo. Assim nasceu o primeiro malte. Mosto. Como nada se perdia, a massa que sobrava era colocada em um recipiente com água e outros ingredientes disponíveis, para não haver desperdícios. Era feita então uma sopa com o resto dessa massa e com outros ingredientes, levando tudo ao fogo. Sabe aquele jantarzão de domingo que sobra tudo na segunda? Daí fazemos aquela misturada toda? É exatamente isso que acontecia. Essa sopa seria o ancestral do mosto cervejeiro, pois era dificultoso cozinhar naqueles fogões improvisados. Essa sopa passava por um processo primitivo de mostura, o que transformaria parte do amido dos cereais em açúcares em um processo enzimático, o deixando doce. Parte dessa sopa era consumida na hora e provavelmente eles deveriam adorar, porque tinha um sabor muito agradável. Os ingredientes dessa sopa variavam de acordo com o local, época do ano e clima de onde era produzida. Poderia ser feita, além dos cereais, é claro, com frutas, mel, especiarias e qualquer outro tipo de ingrediente bom ao paladar e disponível. A fermentação da sopa. Como era uma época onde nada era desperdiçado, a sopa era guardada para ser tomada depois. Só que os nossos ancestrais, caros curiosos, não contavam com os efeitos naturais de tudo que é orgânico e, acidentalmente, permitiram que a sopa fermentasse. Os primeiros bêbados. Ao tomar aquela sopa,
que havia sido guardada por alguns dias, os homens perceberam que o seu sabor havia mudado. Não tinha mais aquele sabor docinho da sopa fresca. E após algumas doses, os homens começaram a se sentir diferentes, tontos e alegres. E assim surgiram os primeiros bêbados. O que não se sabe é onde e quando isso aconteceu exatamente. Foram encontrados resíduos de cervejas conservados em potes de cerâmica na aldeia neolítica de Jiahu, na província de Henan, na atual China. Esta cerveja teria sido feita a partir de arroz, frutas, mel e especiarias. A cerveja como alimento. Fazendo parte da cultura sumeriana, a cerveja passou a fazer parte da alimentação diária do povo, então deveria ser produzida diariamente. Pelo fato de ser feita com água fresca e precisar ser fervida, a cerveja então se tornou a bebida mais segura de se beber do que a própria água, que poderia facilmente estar contaminada e não era fervida. Uma bebida democrática. Documentos provam de que a cerveja era consumida por todas as castas e níveis da população, desde os mais pobres aos mais ricos e nobres. Acreditava-se na época de que até mesmo os deuses bebiam cerveja e dela se embebedavam. A deusa da cerveja, Ninkasi. Diferentemente do que vemos hoje, os responsáveis pela produção da cerveja não eram os homens, pois naquele tempo não tinha tempo para ficar em casa cozinhando ou cuidando da prole, ou fazendo cerveja. Haviam guerras a serem lutadas, animais a serem caçados e tarefas a serem cumpridas, o que deixava a cargo das mulheres fazer o pão, assim como a cerveja. Por isso a deusa da cerveja, Ninkasi, é uma figura feminina. Existiam diversos tipos de cervejas disponíveis na Suméria, feita com diferentes receitas e ingredientes. Haviam cervejas tidas como claras, leves e fortes, vermelhas, escuras, doces, escuras fortes e muitas outras. E para cada uma delas existia um símbolo específico no alfabeto sumério para retratá-la e identificá-la, o que demonstrava uma cultura desenvolvida de produção cervejeira. Esta cultura cervejeira não se perdeu com a decaída do Império Sumério no segundo milênio antes de Cristo. Foi absorvida e aperfeiçoada pelos impérios e civilizações que após os sumérios prosperaram, como os babilônios, egípcios e por fim os romanos, que difundiram a cerveja pelo continente europeu, onde a cerveja se tornou mais parecida com a bebida que conhecemos e bebemos hoje. E aí está, caros curiosos cervejeiros, você que gosta e aprecia uma boa cerveja, artesanal ou não, fica aí um dado interessante para compartilhar com seus amigos. Não deixe de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.